Olá, hoje trabalharemos sobre plano diretor e gestão urbana. E nesse aspecto, vamos dar ênfase ao conceito de planejamento e gestão urbanos e também os marcos legais que orientam o planejamento e gestão urbanos. Quando pensamos em planejamento, logo pensamos até que ponto planejamento e gestão urbanos podem se complementar como conceitos e também como uma prática diária no dia a dia. Para o planejamento, ele tenta simular os desdobramentos de um processo, com o melhor objetivo de precaver-se, ou com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios. Já a gestão administra uma situação dentro dos marcos dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. Considerando os conceitos de planejamento e de gestão, observamos de que os dois conceitos são complementares entre si e corresponde aos fundamentais desejos do marco da gestão urbana, considerando aí as suas questões de ordem legal e também a operacionalização do plano diretor. O zoneamento urbano é a delimitação geográfica de áreas com a finalidade de estabelecer regimes especiais de uso e tutela, um instrumento para a ordenação do uso e de ocupação do solo. Portanto, quando consideramos o conceito de zoneamento e observamos a importância também desse instrumento de planejamento e gestão urbana, observamos de que o zoneamento sozinho não corresponde ao planejamento e também sozinho o zoneamento não pode ser somente a gestão urbana. Ele também é um instrumento importante dentro do planejamento e da gestão, mas que sem planejamento e sem gestão não há a eficiência e não há também a importância dada ao zoneamento dentro do plano diretor. Ele é, na verdade, um complemento, ele faz parte do plano diretor e ele ajuda, na verdade, a delimitação das áreas naquilo que corresponde ao uso e à ocupação do solo. Portanto, temos o conceito de planejamento como algo mais amplo, de gestão como algo mais amplo e de zoneamento somando, então, a complementaridade do plano diretor. O zoneamento, então, sozinho, ele não é eficaz. Ele deve estar associado às estratégias, aos instrumentos, aos projetos e aos programas prioritários que o plano diretor vai indicar, o sistema de gestão, o controle social e a destinação dos recursos e do orçamento. Eles também, quando pensamos em zoneamento, e aí é claro, tirando essa responsabilidade de que o zoneamento pode ser o planejamento ou a gestão, ele não é auto-aplicável, ele é preciso ter alguns parâmetros e algumas descrições. Portanto, quando observamos o plano diretor, observamos a existência do macrozoneamento, que tem um objetivo de dividir o território municipal, mostrando os diferentes tipos de desenvolvimento e as características que já possui dentro do município. O que queremos dizer com tudo isso? De que não há planejamento sem gestão e não há gestão sem o planejamento. A importância do zoneamento e do macrozoneamento, que traz as características de um município, fazem com que possamos verificar e identificar as características existentes dentro do território municipal e aí sim pensar nos instrumentos e na aplicação do plano diretor. Quais então são os marcos legais para o estabelecimento do plano diretor participativo ou mesmo do plano diretor municipal? Estamos falando de um conceito amplo, de um conceito rico, de um conceito aplicado. Estamos falando do principal instrumento de planejamento urbano, que é o plano diretor. E assim nós podemos então encontrar aí nas diferentes prefeituras municipais, no documento final do plano diretor, o nome plano diretor participativo ou plano diretor municipal. Na década de 1980, vivemos no país um processo de redemocratização, num movimento que ainda não foi encerrado de reforma urbana. Esse movimento de redemocratização do país, ele teve início principal com a Constituição Federal de 1988, principalmente nos seus artigos 182
e 183. Houve, na menção principal da Constituição Federal, a descentralização e o fortalecimento do município como um ente da federação, da qual o município deve elaborar o seu plano diretor de acordo com as suas características, com as suas demandas e propor diretrizes para se tornar leis aplicáveis de acordo com a sua realidade, utilizando aí os marcos fundamentais que nascem na Constituição de 1988. Dando sequência à análise, no artigo 182 da Constituição Federal, menciona que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Quando nós pensamos nas funções sociais da cidade, nós pensamos de que cada lote, cada ponto, cada ação individual, ela deve ter uma ação coletiva. Portanto, não pensamos na cidade individualmente, pensamos na cidade pelo coletivo. A função social da cidade é a garantia do seu uso coletivo. Portanto, todos nós, aqueles que vivem na cidade, aqueles que conhecem de um modo o seu município, as suas particularidades, as suas características, devem pensar, sim, na coletividade e não nos seus meios, nos seus interesses individuais. Para isso serve o plano diretor, como um instrumento de planejamento e gestão pensada, articulada, pactuada entre a esfera civil e a esfera pública, visando um documento de planejamento e gestão urbanos. Ainda nessa caminhada de reforma urbana e com um elevado grau de importância, no ano de 2001, a Lei Federal 10.257 ocorreu a aprovação do Estatuto da Cidade. E o Estatuto foi e ainda é um dos instrumentos mais importantes que vai nortear a elaboração de planos diretores, a implementação, a realização e os mecanismos possíveis de aplicação para diferentes municípios com diferentes tamanhos. Ainda há o que se salientar nessa caminhada de reforma urbana, a criação do Ministério das Cidades em 2003 e, consequentemente, o Conselho das Cidades, ou seja, trazendo a participação civil para dentro das decisões, para dentro também dos conselhos consultivos, dentro dos municípios. Muitas coisas ocorreram nos últimos anos dentro do país. Uma das mais importantes nesse movimento de reforma urbana foi no ano de 2009, visando a regularização fundiária do programa Minha Casa Minha Vida, que vem sofrendo alterações pelo governo federal num processo que tenta distanciar-se da construção de reforma urbana democrática da qual vivemos até hoje. Quando consideramos a Constituição do Estado do Paraná, em 1989, observamos em 3 artigos principais dessa Constituição de que a política urbana está contemplada para dentro do Estado, compatibilizada com as diretrizes, aquilo que é estabelecido também na Constituição Federal de 1988. No que tange à Constituição do Estado do Paraná, em 1989, no artigo 150, traz a política de desenvolvimento urbano será executada pelo poder público municipal, ou seja, a importância de pensar na elaboração do plano diretor, no planejamento, na gestão, que seja adequada à sua realidade municipal. No artigo 151, assegura-se, então, a política de desenvolvimento urbano, pautado na urbanização e regularização dos loteamentos, na cooperação de associações representativas no planejamento, ou seja, um planejamento e gestão urbano desconectado da visão centralizadora que até então existia, uma visão que aos poucos está sendo apagada pelos movimentos de reforma urbana e pela participação da população. No artigo 152 da Constituição do Estado do Paraná, observa-se a menção de que o plano diretor
é o instrumento básico da política de desenvolvimento econômico, social e de expansão urbana e deve ser aprovado pela Câmara Municipal, expressando as exigências de ordenação da cidade e explicitando os critérios para que se cumpra a função social da propriedade urbana. Ou seja, todas as pessoas que vivem no município são responsáveis por esse município e somente é observado um grau elevado ou uma melhor satisfação de desenvolvimento urbano se, é claro, tiver a participação cidadã. Essa participação ela vai se realizar desde a elaboração do plano diretor até a implementação do plano e também o monitoramento do plano diretor. Falando um pouco mais sobre o Estatuto e a importância do Estatuto da cidade, podemos observar que o Estatuto ele reúne normas relativas à ação do poder público. Essa ação do poder público visa também facilitar a participação da população na tomada de decisões. E aqui é importante ressaltar o seguinte, com a criação do Conselho das Cidades, em âmbito municipal, também estadual e também em nível federal, é importante de que o Conselho das Cidades também obtenham um papel deliberativo e não apenas consultivo, ou seja, que possam tomar as decisões que são necessárias para qual seja a cidade. O Estatuto da Cidade também tem um grau de importância muito acentuado quando pensamos na elaboração e na implementação do plano diretor, porque ele instrumentaliza o município para garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. E de que modo? Mencionando as diretrizes principais para atingir o desenvolvimento urbano e também um conjunto de instrumentos que possam fazer parte na aplicação do plano diretor. Nele, ou seja, no Estatuto, é possível observar o município como o principal responsável pela política urbana. Bom, considerando os avanços de reforma urbana no âmbito do Estado paranaense, destacamos a Lei Estadual 15.229 de 2006, que trata, no seu capítulo 3º, dos planos diretores municipais, quanto à elaboração, implementação e controle dos planos diretores, observando, então, o Estatuto das Cidades. O que é mais importante e o que talvez precisamos deixar mais claro dentro da política urbana em nível estadual, da qual estamos aí enfocando o estado do Paraná como um dos estados em que a preocupação com o desenvolvimento urbano é algo muito forte, muito presente. E as discussões são levadas a critérios até diferenciados de outros estados, de que traz todos os conteúdos que devem fazer parte do plano diretor. A Lei Estadual 15.229 também estabelece o desenvolvimento urbano, o rural, municipal e uma sistemática permanente de planejamento, ou seja, um processo que merece monitoramento, que merece acompanhamento da população, treinamento, capacitação da equipe técnica e, na verdade, sempre uma possibilidade de se renovar aquilo que foi estabelecido no âmbito do plano diretor. Traz também na Lei 15.229 a legislação básica para a política urbana, e aí contemplando o plano diretor, somado às outras leis complementares, que é do perímetro urbano, do parcelamento do solo, do uso e de ocupação do solo, que é a lei de zoneamento, o sistema viário, o código de obras, o código de posturas e instrumentos instituídos pelo próprio Estatuto da Cidade que sejam úteis ao município. Quer dizer o quê? O Estatuto é a base para a realização do plano diretor. No entanto, os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade devem ser adequados à realidade municipal, onde alguns instrumentos podem ser aplicados e outros instrumentos não serão aplicados, pelo menos
no período em que o plano diretor estiver em vigência, o que significa que poderá ser atualizado de acordo com as demandas realizadas ou aquelas demandas emergentes dentro do próprio município. Bom, a Lei 15.229 também, como algo muito importante, é que trata que os municípios deverão criar e instalar os conselhos municipais, né, ou similares com o Conselho Estadual das Cidades, ou seja, um diálogo constante no que tange a possíveis mudanças de leis, no que tange a pareceres, no que tange até mesmo com um caráter de conselho deliberativo, na qual ele pode tomar a decisão, ou como um conselho consultivo no âmbito dos municípios. Reforçamos a necessidade e a importância para que os conselhos sejam deliberativos e não apenas consultivos. Um dos aspectos mais importantes, também elaborados pelos termos de referência para a elaboração do plano diretor pelo Paraná Cidade, também previsto e muito reforçado para todo o país pelo Ministério das Cidades, é de que o plano de ação e investimentos devem ser compatibilizados com a prioridade ou as prioridades que são postas pelo plano diretor, com o estabelecimento de ações, com a capacidade de investimento do município, com a possibilidade também de ampliar a oferta de recursos para aplicar de acordo com aquilo que foi apontado, com aquilo que é uma diretriz do plano diretor. E de que a obtenção de financiamentos municipais devem estar associados às demandas que foram levantadas durante a elaboração do plano diretor, para que, enfim, obtenha-se os financiamentos necessários, tanto em nível estadual como em nível federal, até mesmo em outras instâncias. Daí a importância de entendermos de que o plano diretor é um instrumento principal de planejamento e de gestão urbana. Para, então, reforçar essa relação do plano com as leis e planos de ordenamento jurídico, temos, então, como um início nos anos 80 com a Constituição, seguido da Constituição do Estado do Paraná em 1989, o Estatuto em 2001, ainda a Lei Orgânica do Município, a Lei Estadual 15.229 e as demais leis que vão compor o Plano Diretor Municipal. Essa é a grande importância de reconhecermos os marcos legais para que realmente o Plano Diretor possa se tornar mais forte e aplicável dentro da realidade municipal. O ordenamento territorial e ambiental, ele vai dar conta da gestão urbana a partir das leis e daquilo que é proposto para um âmbito municipal e que ele deve estar, de alguma forma, relacionado em diferentes frentes, ou seja, na elaboração de políticas setoriais e que deve dialogar, na verdade, entre as diferentes secretarias, permitindo, então, para que qualquer tomada de decisão possa adequar-se às demandas que existem em diferentes secretarias e aquelas que possam surgir de acordo com a realidade municipal, aquilo que é apresentado como uma demanda emergente no município. Então, nós temos a Lei Orgânica do Município, que tem o controle urbanístico e de incentivo fiscal, o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação de Solo, também chamada Lei de Zoneamento, a Lei de Parcelamento, que também é conhecida como a Lei de Loteamento, o Código de Obras e Posturas, o Código Sanitário ou Ambiental, o Código Tributário, a regularidade fundiária, que trata-se da titulação do imóvel, que recentemente tem sofrido algumas alterações no âmbito federal, mas que deveremos acompanhar a essas mudanças pelas medidas que estão sendo tomadas pelo governo para que realmente a regularização fundiária seja garantida em todos os municípios, independente do seu porte. Para falar dos novos marcos da gestão urbana,
e aquilo que o Ministério das Cidades e, num âmbito geral, os municípios têm buscado com o passar do tempo, nós observamos uma mudança de escala, ou seja, uma preocupação muito grande com as questões de ordem local e que também são preocupações de ordem nacional. A incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais, a integração nas ações de gestão, a necessidade do planejamento estratégico, e nesse ponto principal destacamos o planejamento estratégico ao lado do plano diretor, ou seja, com ações prioritárias definidas com o tempo, de modo a fazer com que o plano diretor seja cada vez mais o principal instrumento de planejamento e gestão e não apenas a decisão tomada sem que haja esse parâmetro, ou seja, o plano diretor orientando o desenvolvimento urbano. Um incentivo à inovação é a prática e o surgimento de soluções criativas, com abertura à experimentação, com novos materiais, novas tecnologias, novas formas organizacionais, que vai passar pelo conjunto de leis, pelas diretrizes da política urbana, o que se torna fundamental no momento em que buscam-se alternativas nos municípios em diferentes tamanhos para que sejam solucionados problemas de moradia, do saneamento, com práticas também educadoras para a população de um modo geral, a inclusão dos custos ambientais e sociais na LDO, na LOA e no PPA, ou seja, garantida e compatibilizada pelo plano diretor, a indução de novos hábitos de moradia, de transporte e consumo das cidades, e aí se somam os planos de mobilidade, se somam todas as iniciativas que possam fazer com que aquilo que é estabelecido, aquilo que foi pensado também possa ser colocado em prática no âmbito dos municípios e, mais do que nunca, o fortalecimento da sociedade civil e dos canais de participação, ou seja, um incentivo e um suporte à ação comunitária. Reconhecer a diversidade, reconhecer as desigualdades e reconhecer as organizações que fazem parte da tomada de decisão dentro dos municípios. As tendências, então, do planejamento e da gestão urbana era para que haja maior participação democrática e participativa, a preocupação com as questões ambientais e sociais, o planejamento amparado em diretrizes que busquem o direito à qualidade de vida, elegendo o acesso à moradia e serviços, minimizar a segregação urbana, ou seja, as diferenças de que verificamos em bairros ou em setores de um município que merecem maior atenção, em detrimento a outros setores que não recebem total atenção, e desenvolver programas e projetos que possam contemplar correções e distorções do passado e, assim, criar os novos rumos para o estabelecimento do planejamento e da gestão. Os princípios da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, assim identificadas no Ministério das Cidades e que passam na elaboração do plano diretor, é que deve sim garantir o direito à cidade, ou seja, todos podem usufruir daquilo que há de melhor dentro da cidade, para todos, diferentemente de onde vem, uma moradia digna, com acesso a financiamentos, com regularização fundiária, com atendimento dos serviços prestados, o serviço comunitário, o saneamento ambiental público e não privado, e aí nós defendemos, mais do que nunca, no planejamento e gestão urbanos, a necessidade de um Estado que atue, que disponibilize recursos, que atenda uma população, transporte público com qualidade, com vias rápidas, com diferentes modais, com facilitação e barateamento do transporte, a função social da cidade e da propriedade seja garantida também pela iniciativa da população, pensando na coletividade, pensando nos espaços em que todos podem circular livremente, com a garantia de espaços públicos com qualidade, com cuidados, com o zelo da propriedade e também do espaço público, a gestão democrática e o controle social. E para finalizar, dizer que a inclusão social e redução das desigualdades, ela vai se realizar
mediante um compromisso da população com a tomada de decisão e, portanto, é mais do que nunca necessário acompanhar tudo que vem ocorrendo dentro do município para observar se o plano diretor realmente está sendo implementado adequadamente. A sustentabilidade financeira e socioambiental da política urbana é necessária por conta da participação cidadã. O combate à discriminação de grupos sociais e étnicos raciais também se torna necessária, mais do que nunca, pois assim podemos compreender essa dinamicidade e garantir o direito a todos. Devemos sim combater a segregação nos seus diferentes aspectos, as diferenças ou os privilégios dados a determinados grupos, ou seja, devemos olhar o município como o acesso a todos e garantir com isso a diversidade socioespacial. Desejamos a todos um ótimo aproveitamento e ótimo estudo.